tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Papo Binário. Estamos de volta com a aula 2 do curso de C. E nessa aula nós vamos fazer uma introdução sobre variáveis, né? Bom, antes de começar, eu queria dar um recado, é que nós temos agora um repositório do GitHub, onde a gente vai colocar, eu já coloquei os exercícios, o que a gente tem feito aqui no curso de C. Vai ficar um repositório lá, isso foi uma sugestão muito bem-vinda. Essa sugestão vai ser bem legal. E, bom, basicamente, para clonar esse repositório, para ter acesso a esses arquivos, a gente vai usar o Git, né? O Git, para quem não sabe, é um sistema de controle de versão. Você precisa instalá-lo no Linux, caso não esteja instalado. No caso de sistemas baseados em Debian, por exemplo, sudo apt-get install git. Deve dar o trabalho, aqui no meu caso já está instalado, né? E o que ele faz é, bom, controlar a versão do software, né? Essa é a ideia dele, sistema de controle de versão. Quem quiser mais informação, busca sobre isso. Não dá para aprofundar no Git aqui, mas a gente vai fazer alguns comandos, né? Como, por exemplo, clonar o nosso repositório. A gente tinha aí um diretório curso C nas aulas anteriores, você pode deixá-lo aí ou apagá-lo, não importa, mas agora a gente vai partir desse ponto utilizar esse diretório que vai se chamar prog moderna C. Então basicamente o que a gente vai fazer, eu vou dar um clear aqui, é git clone, está aqui o endereço, vou deixar isso na descrição também, para facilitar, se vocês não precisam digitar, né? E a gente vai clonar esse repositório. Pronto, agora se eu entrar em programação moderna C, né, aqui já tem os arquivos da aula 0, tem um vim.rc para ser renomeado para .vim.rc e ser colocado no home, como explicado na aula 0. Tem na aula 1 um hello que a gente fez, hello.c, e nós vamos começar agora da aula 2. E toda vez que você precisar atualizar o teu repositório Git, basta estar dentro dele, você vai fazer git pull. Certo? Nesse caso aqui ele está dizendo que já está atualizado, claro, eu acabei de clonar o repositório do curso, mas se houver alguma modificação lá, na hora que eu fizer o git pull, eu vou atualizar. Ok? Então vamos começar com a aula sobre variáveis, né? Eu vou criar um diretório aqui. Isso você não vai precisar fazer depois que você clonar o repositório. Já vai existir um diretório chamado aula 2. Vou entrar nele, está vazio. Acabei de criá-lo, e nós vamos falar agora sobre variáveis. Bom, vou começar o escopo de um programa aqui, mas antes queria falar o que é exatamente variável, né? Variável é um espaço em memória para que algum dado seja copiado para lá. Ok? Então, um programa é algo presente em todas as linguagens de programação e extremamente utilizado, né, por qualquer programa. Essa variável, como isso é colocado em memória, né, é um espaço em memória reservado para receber algum dado. Quando eu digo dado, basicamente o que a gente tem na computação são números, né? Então, esses dados eles são, de alguma forma, em algum nível, todos numéricos. E o que acontece é que, isso no nível de hardware, né, é que é preciso dizer, né, quanto de memória você quer reservar para cada variável, né? Como é que é isso? Para isso foram criados os tipos de variáveis que envolvem tratamentos e outras coisas, né? E hoje a gente vai ver dois tipos de variáveis, né? Vamos começar pelo tipo char do C, depois vamos falar do tipo bool, que é o booleano, mas também temos outros tipos. Vamos lá. Começando do char, vou criar um arquivo aqui chamado char.c. Ok? E vou fazer aqui i para dar um insert, include stdio.h, como de praxe. Novamente vou criar uma main bem básica. E eu vou declarar um char chamado de C. Ok? É assim que se declara uma variável, né? O tipo da variável e o nome dela. Eu botei C por uma convenção, só porque eu quis, poderia ser qualquer outro nome, respeitando-se as regras de criação de nomes de criação de variáveis, né, que não podem começar com
com números, com underline, tem algumas regrinhas, né, que eu posso colocar um link aí na descrição mais tarde, mas não se preocupe, o compilador vai te avisar caso você tente criar uma variável que tem um nome não permitido. Bom, uma vez que a nossa variável C está declarada, né, a gente vai colocar, vamos olhar qual o tamanho dessa variável, quanto cabe nessa variável, certo? Para isso, nós temos um comandinho especial, é um operador, na realidade, chamado de sizeOf. SizeOf. Esse operador, ele vai conseguir me dizer o tamanho dessa variável C, sizeOf C. Né? E ele vai retornar um número. Esse número eu vou usar na printf. Né? Vou usar na printf para que ele imprima isso para mim. Aqui só tem um detalhe, por isso que eu deixei as aspas aqui sem nada. Né? Qual é o tipo de retorno? Né? O sizeOf ele faz o quê? Em tempo de compilação, ou seja, quando esse programa for compilado, né, isso é um operador. Um operador como se fosse, por exemplo, né, o mais aqui. O mais é um operador também nessa expressão. Então, o que o sizeOf vai fazer o compilador vai resolver isso para o tamanho da variável C. E esse tamanho é dado, né, num tipo de variável que a gente vai ver mais lá na frente. Né? O tipo desse dado é um tipo chamado de long unsigned. Certo? Então, para isso, eu não posso usar o %d aqui. Até funcionaria por causa do tamanho coincidir. Mas o correto é utilizar aqui, né, vou escrever o tamanho de C aqui o %lu, que significa long unsigned. Mais para frente, quando a gente falar de sinal, variável com sinal e sem sinal, e depois quando a gente falar do long int, em outra aula, a gente vai entender melhor isso. Né? Mas por hora, dessa forma, essa é a forma correta de capturar, né, esse número aqui para que ele entre aqui. Lembrando que se você colocar D, por coincidência vai funcionar. Mas D tem um limite, né? D é um número inteiro. D tem um limite que pode ser que o que você está medindo aqui, o tamanho, seja muito maior do que D é capaz de imprimir e você vai imprimir errado. Então é bom aprender logo certo. Ok? Bom, o tamanho de C, então, é LU. Vamos ver como é que vai ficar o tamanho de C. Aqui eu já vou ensinar mais uma dica. Eu estava usando GCC, "-o", né, o nome do programa, depois o nome do código-fonte. O programa Make, né, que aceita um Makefile, usa um Makefile e tal, você pode utilizar sem Makefile também. Né? Simplesmente fazendo make char, sem colocar a extensão .c, o que ele vai fazer? Ele vai gerar um programa chamado char, um binário chamado char, né, e já automaticamente ele vai buscar um char.c e vai chamar o CC, que é o compilador padrão, que no caso dessa máquina aqui é o próprio GCC. Então, você pode fazer assim, ó, make char. É um atalho para gerar isso um pouquinho mais rápido. É mais rápido do que digitar GCC -o char char.c. Concordam? Make char. Tá lá. Aqui ele disse que já foi, char já está atualizado, né? Então ele não construiu. Bom, se eu digitar aqui o char, tem lá, ó, não coloquei o /n, né? Ele está dizendo aqui que é 1. O tamanho de C é 1. Vou colocar o /n para que essa saída fique melhor. Contra /n, para que isso pule a linha. Vou dar um Ctrl L aqui para zerar tudo. Simplesmente subir, make char, ponto barra de execução, né? Char. Ok? Nesse caso aí eu tenho a variável é 1. Um quê? 1 byte. Isso significa que o tamanho de um char é 1 byte. O tamanho dessa variável char é 1 byte. Ok? Você também vai encontrar o sizeOf sendo utilizado no tipo direto. Não é muito recomendável, mas também é possível utilizar o sizeOf no tipo.
Ao invés de buscar o tamanho da variável c, eu precisei declarar uma variável c para que essa variável c exista aqui. Eu estou simplesmente perguntando o tamanho do tipo char, dessa forma aqui. Aí eu nem preciso declarar a variável c. Vou dar uma olhada, vou mostrar para vocês aqui. Eu vou apagar isso, vou apagar a declaração de variável e vamos lá. A única diferença é que agora, como esse tipo char, o Sizeoff precisa que isso seja colocado entre parênteses para que ele entenda que esse é o argumento dele. O compilador precisa disso. Ok? Cuidado, porque pode parecer que o sizeoff é uma função, já que tem um parênteses, mas esse parênteses aqui faz parte do argumento do operador. Certo? O sizeoff não é uma função, ele é um operador. Então, vamos lá imprimir o tamanho do tipo char. 1, como esperado, obviamente, é a mesma coisa. Ok? Eu vou restaurar isso para aquela minha variável c. Né? Eu vou falar o tamanho de c, entre parênteses char, porque é um char, né? Para deletar essas palavrinhas aqui, eu estou usando a tecla X do VI, X, certo? E aqui no caso X, X, X. Eu deleto o caractere à direita. Vou deletar esse parênteses que não precisa, vou deletar esse aqui também que não precisa. Ok? Então assim eu estou vendo o tamanho da variável. Esse sizeoff é mais utilizado para você realmente testar o tamanho, porque o que acontece? A implementação pode variar. Pode ser que em alguma máquina específica, em alguma arquitetura, plataforma específica, o char não tenha 8 bits. Entendeu? É possível. O char, em geral, tem 8 bits. Eu nunca vi um char em C que não tenha 8 bits, mas ele é definido, né, por uma macro que eu vou explicar em outro vídeo, né, na limits.h, é um arquivo, eu não vou mostrar ele agora, né, e ele tem lá o número de bits que o char para aquela arquitetura tem. Nesse caso aqui a gente já viu que ele tem 1 byte, ou seja, 8 bits, certo? Se eu quiser saber o tamanho em bits, eu poderia escrever assim, aqui é bytes, né? E aqui, de novo, vou usar LU, ok? Bits. Como é que eu faria aqui? De novo, eu pego o tamanho da variável c e simplesmente multiplico por 8. Dessa forma, eu tenho o tamanho de char em bits. Agora, vamos olhar um pouquinho mais para essa variável, né? Bom, a primeira coisa a pensar é, se ela tem 8 bits, né, quanto cabe dentro dessa variável aí? Qual é o maior número que eu posso colocar aí dentro? Isso é usado numericamente, tá? Então, eu posso colocar um número lá. Um número de 8 bits, certo? Qual é o maior número de 8 bits possível? Bom, eu vou usar aqui o BC. E para quem não lembra, nós fizemos um vídeo sobre o BC, explicando o uso dele, conversão de base e tudo mais. Eu vou olhar aqui a conversão de base. Vou definir a base como 2. E vou dizer, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O maior número possível com 8 bits são todos os bits setados em 1, certo? E aí eu tenho 255. Então 255 é o maior número, né, que é possível de se representar com 8 bits. Uma outra forma de calcular isso seria fazendo, vou definir de novo agora a base de entrada para 10, e se você não entendeu isso, você precisa ver o vídeo do BC, fazendo, né, 2 elevado a 8 menos 1. Por que menos 1? Porque 2 elevado a 8 vai dar 256. Certo? Menos 1, porque o zero já é um número, né? São 256 números, o zero é um deles, então a maior quantidade é 255. De 0 a 255 a 256 números, certo? Se você contar o zero. Bom, nesse caso, isso significa, então, que teoricamente eu posso colocar o valor 255 dentro daquela variável, de 0 a 255. Vamos lá, vamos testar. Vamos voltar para o C.
char.c, estou usando o tab aqui para me guiar, e eu vou colocar um valor nela aqui. Vou dizer aqui, ó, c é igual a 10, vamos ver assim, né? E vou imprimir o valor dela na tela. Valor de c. Vou imprimir aqui agora como inteiro. Eu já mostrei o D, né? Tem o I também, que é um pouquinho melhor no sentido de somente de leitura, né? O D e o I são iguais, mas o I você já tem uma ideia de que é inteiro. Só que o D é muito mais comum de ser utilizado porque ele é mais antigo, acredito. Bom, e vou mostrar aqui o valor de C. Então vamos lá, compilando, make char. O tamanho de C é 1 byte, 8 bits. O tamanho não varia, independe do valor que você coloca lá dentro, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O valor de C então é 10. Ok, nenhum problema, né? Se eu colocar 0, vamos fazer mais um teste. O valor de C é 0, nenhum problema. Se eu colocar 256, que é um pouco maior, é um maior do que cabe, lembra? Cabe até 255. Vamos ver o que acontece? Opa, o compilador já gerou aqui um famoso warning, um aviso, né? Olha, rolou um overflow, ou seja, né, então, passou, né, um limite lá, transbordou o limite da variável, já que ela só comporta até 255, você colocou 256, foi o que a gente fez, numa conversão implícita. Essa conversão implícita que ele fala é porque em C, quando a gente simplesmente digita um número aqui, ele é um número inteiro, que a gente vai falar em outra aula. E para entrar dentro dessa variável, ele foi convertido para char, né? No entanto, não coube aqui. Não coube. E se a gente imprimir esse valor, olha lá, 0. Não é o que a gente queria, né? Uma condição de overflow, a variável foi zerada. Se a gente tentar colocar então 255, deveria funcionar, né? Já que 255 é menor. Vamos compilar de novo. Menos 1. Olha que coisa interessante. O compilador não reclamou que houve um overflow, porque não houve, né? 255 cabe numa variável, na variável do tipo char. No entanto, o valor foi impresso aqui, né, como menos 1. Por quê? Por que será? Acontece que existe os tipos de variáveis, né, eles têm mais um modificador, né, que é o variável com e sem sinal, né? Quando eu faço char C, depende da implementação, mas na maioria dos casos, isso está implícito que eu estou fazendo signed char, ou seja, um char com sinal, né? Só para exemplificar aqui de novo, né? Só para a gente compilar com aquele signed lá e a gente vê que está igualzinho, menos 1. O que aconteceu aqui? Para representar números negativos, né? Porque eu falei que o char cabe, né, 0 a 255, mas se eu quiser colocar menos 1, como é que eu faço? Eu não posso botar 1, senão eu confundo com menos 1. Para isso tem uma coisa, uma representação, né, de números negativos. Para que isso ocorra, funciona da seguinte maneira, né? Eu tenho esses 8 bits aqui, 5, 6, 7, 8, certo? Para representar números negativos, o primeiro bit ele é perdido, digamos assim, para representação numérica, né? Então, esse primeiro bit aqui, ele vai ter uma função de dizer se o número é negativo ou positivo. Se for positivo, esse bit está zerado. Se for negativo, esse bit está setado, ou seja, esse bit está 1. Né? Isso significa que agora eu só tenho 7 bits para representar o meu número, já que o primeiro representa o sinal. Então, o maior número possível vai ser 127. 127 é o maior número possível, né, na representação de uma variável char com sinal.
Se eu tentar colocar qualquer coisa maior que 127, eu já vou entrar na faixa dos números negativos, ou seja, ele quebra a variável, o tamanho da variável na metade e separa a metade para números com sinal, outra metade para números sem sinal. Então o que acontece é que, se eu colocar aqui 127 e eu fizer a compilação, eu tenho o valor que eu queria. Se eu voltar no VI e fizer 128, e agora eu vou usar o Ctrl A para incrementar, ser mais rápido, 128. Eu já entrei na casa dos números negativos. Agora é menos 128. Né? E se eu for aumentando aqui, 129, o que eu vou ter ali? Menos 127. Ele vai descendo até chegar ao menos 1, que é o 255, que foi o que a gente viu ali. Então, é exatamente assim que funciona os números negativos, porque não tem como eu... Né, em memória eu tenho 8 bits, como eu mostrei aqui no BC. Voltando ao BC, base 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Em memória eu tenho 8 bits. Como é que eu vou dizer se esse número é negativo ou não? Certo? Basicamente eu tenho que dizer o tipo de variável. Se for um tipo de variável que comporte um número, na realidade, isso aqui é o menos 1, certo? Porque esse 1 aqui representa um número negativo. Se for um tipo de variável sem sinal, aí sim esse número é 255. E como é que eu faço o tipo de variável sem sinal? Vou voltar ao código C. Eu simplesmente digo, ao invés de signed, vou dar um insert aqui, unsigned char C. Agora, o 129, que era o menos 127, quando a gente colocou 129, o resultado foi menos 127, porque a variável era uma variável com sinal. Agora, com uma variável sem sinal, 129 é 129. Só que agora eu não posso colocar nenhum número negativo nessa variável. Certo? Agora é uma variável sem sinal. Vai de 0 a 255. Beleza. Inclusive o 255, usei o R maiúsculo para fazer um replace. Aqui no VI, 255. O que antes era menos 1, agora com uma variável sem sinal, é de fato 255. Da mesma forma, 256, 256 não cabe nessa variável. Então não adianta tentar. Ok? Bom, isso vocês já entenderam então sobre variáveis com sinal, sem sinal e o tamanho da variável char. Vamos fazer mais algumas conversões aqui para a gente usar um pouquinho mais as variáveis do tipo char. Como eu falei, uma variável char ela pode receber, agora ela está aqui como sem sinal. Eu vou colocar ela com sinal. Ok? Vou tirar essa atribuição aqui. Bom, vou tirar o que eu estava escrevendo. Estou deletando as linhas com o DD. E eu vou colocar aqui outros valores. Como eu falei em outro vídeo também, no vídeo da aula 1, eu posso escrever o número em C dessa forma, por exemplo, 10, ok? Eu posso escrever em hexa, ok? E no caso do 10 aqui, também é possível usar a representação ASCII desse valor. No caso aqui é o contrabarra N. Tudo isso daqui vai colocar C como 10. Primeiro o C vai receber 10, depois o C recebe 10, depois o C recebe 10 também. Se você não entendeu isso daqui, nós temos um vídeo da tabela ASCII, que eu vou deixar o link na descrição. Esse vídeo não sei se vai sair antes ou depois dessa aula, mas é um vídeo importante aí também, que representa, você vai entender por que esse clique aqui é a mesma coisa que 10. Não tem problema não entender isso agora, não faz sentido para a nossa aula de C nesse momento. Mas eu só quis colocar 3 formas diferentes de colocar algum valor dentro do char. Tem ainda outra forma
outras formas, mas basicamente essas são as mais utilizadas. Normalmente o char é utilizado, né, para receber um valor pequeno, né, ou letras de um texto. E a gente vai ver isso também em outro momento. Agora eu vou falar sobre um outro tipo. Aqui eu vou deixar aqui uma atribuição de C igual a 127, mostrando que é o limite, e esse arquivo vai ficar disponível lá no repositório. Agora eu vou mostrar um outro tipo, que é o tipo booleano. Eu vou chamar de bool. Então eu vou criar aqui também um arquivo. Eu sei que eu poderia já criar isso antes, mas eu gosto de digitar, né? Para poder usar os booleanos, é preciso dar mais um include, que é o stdio.h. Perdão, o stdbool.h. Dessa forma, quando eu coloco aqui booleano, vou chamar de B, assim como eu chamei o char de C, vou chamar booleano de B. Tá? Eu consigo fazer condições aqui de setar, por exemplo, B para true, certo? Ou B para false. É assim que o booleano funciona. Bom, vou retornar aqui, 0, encerrar, e vamos compilar esse programa. Primeiro declarei uma variável B, true, false. Vamos lá ver o que acontece. Make bool, bool. Tá lá, o programa está funcionando, não imprimi nada na tela, né? Agora eu vou imprimir o tamanho de B. O tamanho de B, que é um bool, é LU, contra barra N, B, size of B. Vamos ver o tamanho de B então. O quê? 1 byte. Mesmo esquema do char. 1 byte. Isso já faz parte de uma abordagem mais moderna do C. O bool foi introduzido depois. Porque antes do bool, o pessoal fazia as condições simplesmente com o char. Já que ele tem o mesmo tamanho, bastava fazer assim, ó, ao invés de true e false, char C, né? E aí C igual a 0 para falso, ok? E C igual a 1 para true, para verdadeiro. Ok? E aí você podia testar condições no futuro, né, para as variáveis. Então, booleano é uma variável que recebe 2 valores somente, verdadeiro ou falso. É muito útil, né, para criar o que a gente chama de flags, né? Setar uma flag, setar uma variável para poder depois tomar algum rumo no programa. A gente vai ver isso mais para frente com os condicionais. Mas só para entender como é que isso funciona em memória, né? O que é verdadeiro e falso em memória? Vamos ver? O que é exatamente esse bool? Se a gente olhar nessa stdbool.h, vamos dar uma olhada lá. Eu vou fazer o seguinte, ó, locate, um outro comandinho do Linux, stdbool.h. Onde é que está esse cara? Está aqui. usr libgcc e tal, tal, tal. Ok, vou copiar esse caminho e vou usar view. View é um VI, mas de forma que ele entra em modo somente leitura, ele não consegue alterar o arquivo, porque eu não quero alterar esse arquivo, nem por acidente. Por isso eu estou usando o view. Vou colar o caminho aqui. Tá lá, ó, esse aqui é parte do GCC e tal, tal, tal. E olha ali, ó, a definição. True é 1 e false é 0. Tá? Então, nada mais, nada menos que a mesma coisa que era feita com char, né? Só fica um pouquinho mais legível. Ao invés de escrever 0, você escreve false. Ao invés de escrever 1, você escreve true. E ao invés de escrever char, você escreve bool. Okay? Mas é basicamente a mesma coisa. No entanto, vale a pena olhar para esses carinhas, né? E entender, né, que é possível utilizá-los assim. Okay? O que não dá para dizer, o que não dá para fazer é quando eu quero imprimir o valor, né, não existe um operador aqui para booleano que vai transformar em verdadeiro ou falso. Então você vai precisar, de fato, um operador de um número inteiro, que pode ser o i, né?
vou botar assim, o valor de B é B, ok? E eu vou setar aqui B igual a true, só para a gente ver, ok? Vou apagar essa questão do C aqui, vou apagar isso aqui, isso aqui, isso aqui, pronto, B igual a true. Vamos ver como é que isso funciona. Tá lá, o valor de B é 1. O tamanho é 1, isso nunca muda, e o valor é 1. Se eu alterar o valor aqui para false, aqui eu vou inserir um outro comando do VI, que é o DW. DW apaga a palavra, delete word. Então eu boto ele no início da palavra, apago a palavra. Depois eu dou um insert, você vê que um ponto e vírgula foi mantido. E eu vou escrever false, em inglês, false. 2.x para sair, compila de novo, 0. Okay? Então esses foram os dois tipos de variáveis que eu separei para essa aula. Né? Então foi uma introdução às variáveis, falamos do char com e sem sinal, né? E da variável do novo tipo booleano, né? Que é basicamente um char, mas é legal de ser lido assim, true, false. Várias outras linguagens de programação também têm esses tipos, é interessante ver. Ok? Bom, é isso, galera. Compartilhe o nosso vídeo, dê like se curtiu. Dúvidas, vai nos comentários. E estamos animados aí com mais cursos, mais aulas do curso de C. Vamos seguir. Tá? Contamos aí com vocês para compartilhar esse conteúdo e dar o apoio aí ao nosso canal para que o curso de C continue. Valeu, até o próximo. Tchau.